Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios. Faz tempo que eu não te vi, hein, Alberto? Nem consigo te chamar de Alberto, famoso Tito. Tito, que foi secretário de obras, né, na gestão que eu fiz parte, que foi na gestão do Nery, e ficou lá muito tempo na nossa prefeitura. Tito, por que o convite feito a você? Porque eu queria falar sobre essas enchentes, né, regionais. A gente teve o caso do norte, né, de São Sebastião. Então, assim, na verdade, a gente não quer falar da praia em si, porque a gente sabe que é um problema estrutural, que é um problema de desenvolvimento, mas em Sertãozinho também teve. Quem não se lembra, e há muito tempo, e o que eu queria deixar uma coisa clara, é que todos esses meses teve inundação em Franca, em Jaboticabal, em Barrinha, em Pontal, não sei, mas se o pessoal estiver assistindo, pode mandar o link aqui no WhatsApp ou no Instagram. Mas teve em algumas cidades, como Franca, a gente recebeu. Jaboticabal foi terrível. Batatais, lembrei agora. Batatais, ou verdade. seja, Ribeirão Preto, aquele da Francisco Junqueira, e um outro, a ponte inundou. Esses vídeos estão todos nas nossas redes sociais. Mas ninguém reparou que Sertãozinho não. E Sertãozinho, se lembrar, lá na Antônio Pascoal, quando não era aberto, né, aquelas galerias, Titos, depois você me corrige, tá? Eu lembro que a gente entrou com um projeto em 2008, 2009. Ele só se encerrou depois na gestão do Zezinho, que deve ter sido para frente de 2012 e 2013. O que precisa? Qual que é a estrutura, Tito? Porque lá, antigamente, a gente tinha inundação também em Sertãozinho. Nos correios, nas avenidas. Tudo bem? Boa tarde a todos. Realmente, você lembrou bem. Você lembra na época, tivemos assentamentos irregulares também. Lembra na antiga Egídio Siquieri, para frente da Egídio Siquieri? Também tinha muita inundação, né? Os na lojistas, Franco-Vela, né? Não, na Franco-Vela, quando tinha aquelas moradias irregulares, chovia quantas e quantas madrugadas a gente não precisou ir lá, junto com a Defesa Civil, socorrer aquele pessoal. Depois foi um trabalho que o prefeito Zezinho, na época, fez junto ao governo do estado, tirou aquelas famílias de lá, levou na Vila Áurea, lembra? Então, ao longo desses 20 e tantos anos, assim, nós fizemos o nosso dever de casa, né? Graças a Deus, com muito trabalho e muitos projetos. A gente tinha problema de enchente sério, muito sério, ali naquela região do Velório. Então nós fizemos uns projetos, fizemos um plano diretor de macrodrenagem, ou seja, começamos um trabalho, fomos atrás de recursos. O nosso projeto de Sertãozinho se tornou referência em Brasília, me lembro muito bem disso, tanto que na época a gente conseguiu, a fundo perdido, 85 milhões de reais. Bastante. Tá? Muito dinheiro. É isso que eu queria falar, é muito caro, né, Tito? É muito caro. O projeto ou a estrutura de macrodrenagem, porque eu queria que você deixasse bem claro o que precisa ser feito, ou cada um especificamente é um, ou no nosso caso, que era macrodrenagem, que a macrodrenagem seria o quê? Alargar e limpar os rios, é isso? Isso, eram basicamente assim, ao longo do desenvolvimento da cidade, o canal ficou estreito. Então a cidade ela vai expandindo, então você tem muita ocupação, asfalto, tudo, então a água da chuva ela deixa de infiltrar no solo e ela corre superficialmente. E com isso aumenta a vazão nos canais, nos córregos, por exemplo, que já não tinha uma largura adequada. Tá? Então nós tivemos que fazer um projeto que consistia basicamente em quê? Primeiro fazer todo o cálculo hidrológico. Então, assim, basicamente o que você tem que fazer? Você tem que melhorar o escoamento, né, para dar enchente. Isso como que você faz? Alargando o canal e reter e segurar um pouco, fazer barramentos, tá, para segurar um pouco o excesso de chuva. Tá? Então, por exemplo, que são o lago que nós fizemos, a barragem que nós fizemos no Córrego Sul. Então, qual que é a função dela? Ela retém um grande volume de água das bacias, no caso de chuvas muito intensas, tá? E ela libera a quantidade que o canal suporta. Então, basicamente, são dois trabalhos. É reter a chuva através de barramentos
e aumentar a largura da seção do canal para você dar um escoamento adequado para essa, no caso de uma chuva intensa. Parece simples, mas é uma obra, é um projeto sofisticado e uma obra cara que dificilmente os municípios conseguem arcar com isso, com recurso próprio. Mas, o Tito, as enchentes, ela vem só de rios ou também da história dos bueiros? Quando eu lembro que também tem um entupimento, quando a gente não tem uma educação ambiental, quando a gente não tem uma educação da população que joga garrafa, joga lixo, tem aqueles bueiros que entope. Me fala um pouquinho disso. Também, o que acontece? Você pode ter, às vezes, redes de águas pluviais insuficientes, tá? E às vezes você tem, mas se você também não faz a manutenção adequada, faz a limpeza das bocas de lobo, sempre num período que antecede a chuva, né? Aí faz uma vistoria, você corre o risco, por exemplo, dessa rede não funcionar, dessa captação de água não funcionar. Então, também, e para isso, logicamente, a população também tem que colaborar, né? Não jogando garrafa, não jogando, tem muita gente que às vezes joga pedra, limpa, varre, joga sujeira nas bocas de lobo, e isso causa entupimento, mas é tudo um conjunto. Quando a gente fala de enchente, seu Tito, então, assim, além da gente pensar que quando foi, para a gente ver também em cidades como São Paulo, né? Agora foi no litoral norte que chocou todo mundo, mas aquela coisa, porque a gente não tem morro. Então, é mais por causa da moradia ou da população? Ou junto os dois? Então, bem lembrado. Qual é a diferença de Sertãozinho ou dessas cidades que tem problema de enchente com por exemplo, Barra do Saí ou as praias? É a geografia, tá? Então, aqui nós não temos morros, não temos encostas, porque se nós tivéssemos ocupação irregulares em encostas, a gente teria o mesmo problema de deslizamento, tá? Tudo gera em torno de ocupação irregular. Aqui em Sertãozinho a gente tinha assentamentos irregulares em áreas de várzea. Então aqui a gente tinha essa ocupação. Que foi que da Garcia tirou o pessoal da vila, lembra? Tirou a Vila Garcia. Teve mais algum que tirou, da Granja, que era? Da Granja, Sertãozinho. lá já não tem esse problema que não era em beira não era em área de várzea, nada, né? Mas o importante é assim, que ao longo desses 20 e tantos anos, o grupo político que ali né, começou, que é um grupo político que você fez parte, que nós fizemos parte tudo, nós conseguimos resolver esse problema aqui em Sertãozinho, com muito trabalho. Demorou, né? Não foi uma coisa de anos. Eu lembro que entrou para verba, aí ficava isso de sobra, e aí toda a estrutura, aí volta, e paralisou porque tinha chuvas. A chuva também para, porque, ô Tito, você vê, se fosse para fazer um caso de emergência e urgência, você consegue fazer isso num ano, numa estrutura de cidade? Não, né? Não. Primeiro pelo recurso que... Não consegue, né? Não. E deixar claro que, por exemplo... Porque é isso que a população tem que entender, que às vezes acontece, mas as pessoas que gerenciam, ela deixa o buraco se abrir, ele fica grande. Não dá para tampar o buraco da noite para o dia. Por isso que eu falo, não adianta a gente vender ilusão para a população, né? Em si. É uma coisa que é estrondosa. A gente tem que buscar o fato histórico, né? No Brasil, por exemplo, se você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, as favelas começaram a ser ocupadas irregularmente, as ocupações irregulares começaram desde a época do Império. Sim. Né? Quem não vivia, não pertencia à corte, quem trabalhava e não tinha um local para viver, começaram a fazer as invasões, a construir. Então é um problema social grave, tá? E eu acho que falta políticas públicas mais incisivas para resolver o problema. Infelizmente, só se discute esses assuntos quando as tragédias acontecem. Ô Tito, mas você vê, lembra em Araraquara? Eu vou falar de Araraquara, que daqui a pouco a gente vai ter uma parceria com a nossa TV lá em Araraquara. Teve um buraco na rua. Teve um buraco, engoliu o carro e faleceu as pessoas, né? Foram 6 pessoas. Então, assim, ele até teve um caso aqui que teve um jovem que recebeu, que era das vítimas, o implante do pulmão e faleceu. Não teve como. Teve falecimento, foi muito triste. Mas, por exemplo, lá choveu demais também, ocasionou problemas de alagamentos, falta de energia, queda de árvore, e até foi pedido pelo governo federal, vamos trabalhar para restabelecer. Eu não sei o caso assim de cada cidade,
No caso, quando é da rua, assim, eu nunca tinha visto o asfalto se abrir. O que Já muda de história, É, Tito? não, é que assim, provavelmente, eu não acompanhei bem, mas normalmente o que acontece nesse fato? Existe uma rede de galeria enterrada, tá? E se ela tem uma vazão pequena, ou se ela tem um suporte, ela não comporta o volume de água, então normalmente essas redes de drenagem de concreto, ela é feita para não trabalhar sob pressão. É um Entendi. escoamento, não, é uma Suave, tubulação. é coisa normal. Isso. Quando o volume é muito grande, ela começa a trabalhar sob pressão, aí você tem vazamento, aí você tem assoreamento, aí começa a percolar, assorear a terra Tito, que mas tem em leva volta. um tempo também isso tudo, não leva não? Normalmente leva. Às vezes acontece em período de chuva. Ele começa com um pequeno assoreamento, mas se você é um volume muito grande e é com uma pressão muito grande, aquilo corre um jato de água e aquilo vai lavando. Vai pegando tudo. Vai lavando, vai percolando. Tem as imagens aí, viu, Gu? Depois, se você quiser pôr de Araraquara, de São Carlos. Araraquara foi muito chocante, né? Porque abriu, assim, se você colocar, tem os pontos de alagamento em Araraquara, tem os carros engolidos e tem o buraco. Foi uma cratera mesmo da cidade. Quando eu fui lá na emissora, eles até tá interditado a saída, assim, porque abriu, é uma descidona, sabe? Tipo, Pio Dufles, assim, ao contrário, ela bem mais inclinada, né, Tito? E no final, onde você vira para fazer um balão lá na rua, é um buraco. Eu não sei bem se foi esse o caso de Araraquara, tá? Mas eu falo assim, o que normalmente acontece em redes de galerias de drenagem é isso. É que eu falo assim, eu gostaria de falar, porque nós estamos falando para muitas cidades da região, né? Então, assim, e essa de Araraquara assustou, porque ela deu até rede nacional, o próprio presidente foi lá, né? Porque assim, eu não sei se você já achou uma imagem aí, eu vou te mandar aí, eu já achei aqui rapidinho, ó, porque foi em São Carlos e Araraquara, foram assim, crateras que você fala assim, meu Deus, tá parecendo... E tem fotos de cima também, Tito, quando você pega fotos de cima, por isso que eu falo, só que não é uma coisa, eu entendo, que vem do dia pra noite também, né? Não. São coisas que acontecem numa rapidez, né? E você tem o camada do asfalto, você não vê o que está acontecendo embaixo, né? E às vezes você então, passa de carro e você é surpreendido. Quando você fala isso, né, de baixo, é uma coisa... Eu vou aqui, ó, Notícias Buscam, ó, o jornal da primeira edição. Eu já te mandei a imagem aí, ó, vou tentar uma imagem de cima, Tito. Se você ver, ela começa, você vê que tem um plantio, até parece que eles já receberam 5 milhões aqui para refazer, depois vamos tirar melhor essas informações. Mas por que eu quero deixar bem claro? Porque tem horas que parece que a população não acompanha e começa a culpar, o governo tal. A gente tem um problema muito sério, ele é antigo. Para resolver, não se resolve em 4 anos, do dia para a noite. Mas é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, em vez de não parar para pensar e se preocupar com isso. Eu vou colocar as imagens, porque se vê Araraquara e São Carlos andam ali juntas aí, ó. Olha o tamanho, Olha Tito. só. Essa aí foi de São Carlos. Ah, tá. E você vê que isso aí tá vendo? É uma ponte, né? Um canal sobre um rio, sobre um córrego, ó. Tá vendo aquelas aduelas de concreto? Ó? Ô, Tito, ali provavelmente passa um... Ali embaixo é um bueiro, alguma coisa ali, ó, tá vendo? Tem, tipo, parece uma estradinha e bem terra, Isso. e tá vendo o quadradão aqui? Aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, é uma rodovia, né? Uma pista que passa sobre um rio, sobre um córrego. Então, aquelas aduelas de concreto ali... Isso, esse concreto, isso que eu quero concreto saber. São aduelas de concreto. É uma ponte de aduela onde passa o rio ou o canal por baixo. Tá. No caso da enchente, provavelmente, provavelmente não, com certeza, o volume de água foi muito intenso, tá? Esse canal, essa tubulação, não suportou todo o volume de água que tinha que passar por ela, tá? Então ela começa a percolar por fora. Aí é outra questão, ela faz uma questão de tampão, né? Então ela não consegue dar vazão a todo o volume de água e a água começa a bater no aterro, aí começa a dar problema de assoramento no aterro. Aí até chega um momento que vem e leva tudo, não tem aguenta. Jeito. Volta, põe na imagem na outra, já tem outra imagem, é a de Araraquara essa. Não, você voltou na mesma.
Essa aí é São Carlos. Tem outra imagem que é de Araraquara, que é essa que chocou o mundo, que eu coloquei para você na imagem. O volume de água foi muito intenso, né? Eu estava vendo em Barra do Saí, eles falaram em 600 milímetros em 24 horas. Nem consigo. Aí, ó, Araraquara, tá ó, vendo? Tita. Aí, ó. Dá para ver claramente que é um rio, um córrego, um canal, e existe uma tubulação. Tá vendo? Você vê que é uma tubulação, a rodovia passa por cima, provavelmente a chuva muito intensa. Ô, Tito, mas desgruda isso aí? É porque ele é assentado, ele é de concreto, são anéis de concreto, aquilo que eu falei, mas ele é feito para não trabalhar sob pressão. Se você tiver uma pressão muito, ele corre cheio, e ele tem uma pressão, ele começa a percolar por fora, vai assoreando até que acontece isso. Porque ele é como se ele... Esses concretos, eles são grudados, Tito? Embaixo? São aduelas, né? São anéis de concreto que são assentados, eles têm anéis, macho e fêmea, são com cimento depois vedados, mas é aquilo que eu te falei, com certeza foi uma chuva muito acima da capacidade que esse canal conseguiu suportar. Eu vou colocar só mais uma imagem, esse é de Araraquara, e esse outro é o mesmo, mas visto de perto, ó. Porque esse que fala que, infelizmente, no momento tinha uma família, né? Depois eles fizeram até buscas. Imagina, não tem nem como. Você tá passando, o negócio é violento, né, Tito? Porque eu falo assim, eu acho que começa a desgrudar tudo e vai igual uma avalanche. Isso aí, a água leva tudo, né? E provavelmente ela aí, ó, não tá vendo? começa... De perto, ó. Tá vendo? Ela não começa, ela começa, vai assoreando devagar assim, não é de uma hora para outra. Vai assoreando, começa a abrir buraco, aí você já tem que... Você fala, já dá um aviso já antes. dá um aviso. Entendi, já dá um aviso. É isso que eu queria saber. É que às vezes é uma chuva de uma quantidade, num tempo de horas muito, muito longo, então isso ocorre ocorre em 3 horas, 4 horas. Mas olha a profundidade disso, é bem profundo também, né? Bem profundo. Bem profundo. E assim, ó, no caso agora, porque o asfalto ali, ele é bem fino, porque assim, quando acontece alguma coisa, não mostra no asfalto pra gente isso? Às vezes começa dando sinal, abre um pequeno buraco, às vezes aparece, mas nem sempre. Nesse caso, foi muito grave isso, né? Muito grande. Com certeza isso não veio assim de uma hora para outra. Já tem anos. Ela veio acontecendo, sabe? Não foi uma... Obviamente que uma chuva acima do normal, acontece isso mesmo. Ô Tito, no caso aí, a reestruturação, e aí eles realinham isso, abre isso, que dá para remendar isso? Tem que escavar e refazer todo o trabalho. Mas o mais importante que isso, Rita, é o seguinte, é você ver se esse canal, se ele foi dimensionado corretamente dentro dos cálculos hidrológicos corretos, tá? Ou seja, da passagem de água. Sim. Às vezes, não dá para saber quantos anos tem esse canal. Mas... provavelmente igual a todas as cidades. Muitos anos, senão não estaria nessa situação, né? Mas quando a gente... aquilo que eu comentei, por exemplo, quando eu falo que esses problemas de ocupações irregulares vêm no Brasil desde a época do Império. É duro para uma administração chegar e acontece e resolver uma coisa. É complicado, um dinheiro muito grande. Não adianta culpar, ser imediatista nessa situação. O fato é que, quando eu falo, por exemplo, em políticas públicas, você vê, lembra da região serrana do Rio? Quando teve um deslizamento lá que morreu mais de pessoas em 2011? Mais de 1.000 pessoas? Sim. Em 2022, novamente, ocorreu um deslizamento de terra. Ou seja, nós temos programas habitacionais? Temos programas habitacionais. Eu acho que eles deveriam mais ser voltados para essa questão de ocupação irregular. Eu gostei muito da postura do atual governador do estado, do Tarcísio, que eu vi na imprensa, que ele já foi lá, já desapropriou, está em fase de desapropriação, lá em Barra do Saí, ele já vai desapropriar uma área para fazer construção de casas novas para todas e vai retirar aquela família. Nós temos uma entrevista que o professor Egídio que falou sobre isso. Eu acredito muito nisso. Acredito que o Tarcísio ele é visionário, até porque para ser ministro de infraestrutura, né? O cara tem uma noção, acredito. Com certeza. É uma pessoa que a gente pode confiar, né?
A gente sabe que tem muitos trâmites políticos, Tito, que tem muitos interesses políticos de voto e tudo mais. Mas eu acredito que nesse caso ele tem uma grandeza de uma visualização assim do que pode melhorar. E a gente sabe que o Brasil tem condição de melhorar, a gente tem estrutura para melhorar, a gente tem dinheiro para melhorar, que se roubasse menos, se fizesse mais. Tem, cada cidade tem, não vem falar que não tem, não. Algumas em estados, sim, outras não. O estado de São Paulo é muito rico. A gente sabe disso, né? Quem sabe só um pouquinho sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu acredito que nessa história é uma coisa de bem maior mesmo. Não tenha dúvida. Né? Porque, veja bem, porque quando você chega num estágio, você pega, por exemplo, essas casas Barra do Saí, por exemplo. São moradias... Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui. Irregulares, clandestinas, construídas em local impróprio. Sim. Suscetível a deslizamento. Chama Barra do Saí? Barra do Saí, tá? Eu conheço lá, fiquei um ano lá em Santa de férias, Catarina. lá. São Sebastião, São Paulo, Sebastião. litoral norte. Então, por exemplo, são essas moradias não tem jeito. Aquelas que estão suscetíveis a amanhã ocorrer um novo deslizamento e mais desabamentos e mais tragédias, só tem um jeito, é tirar daí e construir casas para essas pessoas carentes em locais adequados. E isso que eu gostei da postura do governador, porque eu vi na imprensa, olha aí, você está vendo? Isso vem do morro. Ó. Aí você vê o que ele já fez, ele já desapropriou uma área e ele vai tirar todas essas casas, essas famílias em situações de risco, com moradias em situações de riscos, e vai construir casas e vai desocupar essa área e procurar resolver esse problema, né? Porque não tem jeito, é uma área que não é para você ter moradia encostada, não pode ser assim. Não pode, né? Ô Tito, ou seja, mas tudo tem que ter uma estruturação, né? Exatamente, é como eu disse, por exemplo, na região serrana, nós tivemos aquele desastre, morreram 1.000 pessoas, em 2022 ocorreu de novo, e todo ano na região serrana do Rio acontecem esses acidentes. Óbvio que é muita ocupação irregular, só que não se resolve isso de um dia para o outro. Claro, mas você tem que começar. Aqui em Sertãozinho nós começamos, não começamos? Sim, resolvemos? tem que dar o pontapé inicial. Esperamos que todos, né, e que você, que as populações, que os líderes, né, políticos tenham um pouco de consciência e comece a melhorar. Foi dada essa sequência, passamos pelo Zezinho, pelo Nério. O Nério esteve diversas vezes em Brasília, eu acompanhei ele diversas vezes para acompanhar esse projeto. Conseguimos o recurso. Para você ter uma ideia, a cidade da região maior que nós não conseguiu o recurso, porque nós conseguimos fazer, e é motivo de orgulho da nossa cidade, um projeto muito bem feito, referência, e nós conseguimos na época 85 milhões sem nenhum centavo de contrapartida. Ribeirão Preto, por exemplo, conseguiu uma verba muito menor de financiamento, quando fez a Avenida das Palmeiras, lá em frente à rodoviária. Então, que também era um problemão lá, né? Mas o Ribeirão está bem maior que a gente. Exatamente. Ali. O problema lá é muito maior. A cidade nossa é menor. População claro, de claro, problema também. Claro. Tito, muito obrigada. Foi um prazer revê-lo aqui. É um prazer informar a população. É muito importante. Eu gosto dessa parte do nosso programa, que a gente fala numa linguagem acessível para que você entenda que a política também depende disso, de que a gente tenha conhecimento, de que a gente não fale besteira, que a gente conhece o processo. Muitas vezes o processo tem solução, mas ele é lento, envolve outras coisas e não adianta depois a hora que boom, né? Então muitas coisas começam desde a nossa educação, do nosso meio ambiente, mas também da nossa politicagem. É um prazer ter você aqui. Você que assiste nosso programa, continue assistindo. E você que sintonizou aí agora, não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. E muito obrigada. Até uma próxima, tá, Tito? Tá, eu estou sempre à disposição de vocês aí, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Um abraço. Tchau.